gente, o capítulo dessa aula, ele começa com essa pergunta de o que é fotossíntese, né? Como acontece a fotossíntese, né? E para a gente poder entender como acontece a fotossíntese, a gente precisa ter a noção de que a fotossíntese é o nome de um processo, tá? Não é de um objeto, não é de uma parte da planta. Fotossíntese é o nome de um processo que a planta faz, que é o processo de criação do seu próprio alimento, né? E que a gente é muito beneficiado por esse processo da fotossíntese. Para realizar esse processo de fotossíntese, todas as plantas precisam basicamente de 3 ingredientes, tá? Elas precisam da água, que é absorvida pelas raízes, que ficam embaixo da terra. Elas precisam de luz solar, né? Então elas precisam da luz e precisam de gás carbônico. Gás carbônico, galera, é um tipo de gás que fica no ar, tá? Que em excesso é extremamente prejudicial. O gás carbônico, ele é responsável pelo aquecimento do nosso planeta. Então, quando tudo está em equilíbrio, né, a gente não tem excesso de gás carbônico no ar porque as plantas absorvem isso, porque elas usam isso para produzir o seu próprio alimento. Então, aqui a gente tem nessa planta, ó, minha mãe, como aqui a gente até tem árvores aqui e tal, então até junta folhas secas, então a gente tem uma espécie de serrapilheira natural aqui, né? A gente já aprendeu com serrapilheira em aulas anteriores. Mas aí o que a minha mãe faz? Ela junta essas folhas secas, ó, em volta. Ó, se a gente olhar na outra plantinha também, ela coloca essas folhas secas justamente para que ocorra o processo de decomposição, né? E enriqueça esse solo onde essa planta está, né? Então, isso aqui mantém úmido, né? Mantém essa parte do solo úmida, e aí a planta tem de onde captar toda a umidade do solo. Ela faz essa captação da umidade, que é a água, pelas raízes. A gente não vai conseguir ver as raízes aqui porque elas estão bem cobertas, tá? Eu não tenho como tirar. Mas aí é por aqui que as raízes que sugam essa umidade da terra. A luz solar é captada pela parte verde das plantas, pelas folhas, pelos galhos verdes, tá bom? Gente, são orifícios microscópicos, não estão na escala macroscópica, a gente não vai conseguir enxergar, né? Mas é pelas partes verdes da planta que ela capta a luz solar e o gás carbônico. E aí, galera, com essa junção aí de componentes, é que ocorre o processo de transformação dessas energias, da energia solar, do gás carbônico, da água, né? Em glicose. Sim, glicose. Carla, mas eu já ouvi falar em glicose. Minha tia tem diabetes, a minha mãe falou que a glicose dela tá alta. Gente, açúcar. Glicose é açúcar, basicamente, né? A glicose, ela é responsável por dar energia aos seres vivos, né? Nós e os outros animais, como nós não produzimos o nosso próprio alimento, a gente precisa ir atrás de fontes de glicose, atrás de fontes de açúcar para ter energia para o nosso corpo, né? As plantas são mais evoluídas do que nós porque elas produzem a própria glicose na medida certa que elas precisam para sobreviver, né? E tem uma coisa muito massa que as plantas fazem, além de produzir o próprio alimento. A planta libera oxigênio. Sim, então acho que todo mundo sabe disso, né? A planta libera oxigênio, que é o ar que a gente respira, né? Ela libera oxigênio para a gente respirar. Então, nesse processo da fotossíntese, a planta faz isso. Ela produz o próprio alimento. Como que ela produz o próprio alimento, Carla? Captando água do solo, captando luz, energia solar e gás carbônico. Nesse processo, ela transforma tudo isso em glicose, né? E para que esse processo aconteça, nesse processo ela libera oxigênio para nós. Então, é
incrível, é um processo químico super legal e a gente não vai entrar nos detalhes dos processos químicos não agora, né? Isso vocês vão ver mais pra frente, os detalhes, todos os detalhes, mas o importante que vocês saibam agora é isso. 3 ingredientes para as plantas fazerem fotossíntese: água, luz solar e gás carbônico. A fotossíntese é o processo no qual a planta produz o próprio alimento e nesse processo a planta libera oxigênio para nós.